disse aqui anteriormente, quando nós estávamos discutindo o projeto da atividade delegada, o que eu vejo é isso, é nós fazermos um trabalho focado para os profissionais que faz, que dá segurança a todos nós, a toda a população, de uma forma objetiva, professor Reginaldo. Dá a eles o merecimento de todo o trabalho que ele faz em prol da nossa segurança. Não é nós, como eu falei, em termos de ficar mendigando, não é isso em relação, quando eu estava dizendo, a atividade delegada, com relação ao salário que será pago para esses policiais que prestarão esse serviço extra. Eles não precisariam desse esforço, eles teriam todo o reconhecimento, se tivesse, de todos aqueles que o governam, de uma forma objetiva do trabalho que vem sendo feito. Hoje, na mídia, tudo que se passa vai envolver o policial, vai envolver toda a segurança do nosso país, né, doutor Otávio? E o quanto é importante, e o senhor sabe muito bem disso, como advogado, brilhante que é na área, de como é importante valorizar todos esses profissionais que fazem um bom trabalho. E a minha cidade, eu tenho que dizer que nós estamos muito felizes com o trabalho de todos os nossos policiais. Uma parte? Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu quero só dizer o seguinte. Na época do governador Mário Covas, eu até comentei com Vossa Excelência a respeito desse projeto, quando exarei o parecer nele, já existia essa reserva com relação aos conjuntos habitacionais, quando se começou, inclusive, a proceder o sorteio, a entrega dos mesmos, para evitar a falcatrua política que existia para os apaniguados e para os QIs que indicavam aqueles. Mas, na época do governador Mário Covas, já tinha essa determinação do policial militar. E eu vou dizer a vocês que eu vou votar nessa lei, porque eu acho que, no mínimo, o que o policial militar, ele participando, inclusive, de uma escolha do imóvel nesses conjuntos habitacionais, primeiro que é a segurança que já se tem o condomínio de forma tranquila, com o policial militar que já dá, inclusive, a segurança ao próprio condomínio. E segundo, parece-me que existe uma orientação no sentido de que eu acho que o comandante ou alguém da corporação que indique o percentual dos policiais militares nesse sentido, para fim de terem essa regalia. Então, mas eu acho justa a reivindicação e merecidamente por aqueles que realmente, como os bravos indomados das reservas, da moral e da segurança da nossa sociedade, realmente merecem que fazem parte da gloriosa Polícia Militar. Sem dúvida vai ser uma atividade delegada gratuita, né? Porque o policial que... o policial que fazia parte desses conjuntos, automaticamente, além de dar segurança de uma forma gratuita a todos aqueles que que vão residir nos locais, e vai ser muito importante também para todo aquele pessoal. Portanto, esse projeto de lei, como eu disse, terá um grande estímulo para esses policiais no seu trabalho diário. Como ainda, para muitos jovens que desejam ingressar nessa valorosa carreira. Então, eu aproveito a oportunidade de pedir aos meus pares que nós aprovemos esse projeto importantíssimo e que a gente realmente, como o doutor Kiko sempre disse, coloque em prática todos esses projetos, porque sendo um projeto de lei, é importante a sua aplicabilidade, porque ele vai atender aos nossos policiais que realmente merecem, como também outras classes, camadas, que também vêm reivindicando o sonho de ter uma casa própria. Eu tenho certeza que todos os colegas policiais que estão nos assistindo, todos aqueles que presenciarão pela imprensa, acompanharão pela imprensa a aprovação desse projeto, eles já terão a possibilidade de estar cobrando. Isso é muito importante, a possibilidade. Muitos que hoje pagam seus aluguéis, muitos que hoje, pelo pouco salário que ganham, como já disse aqui várias vezes, não têm condições de ter uma casa própria, terão a oportunidade, através dos conjuntos habitacionais, poder usufruir desse importante projeto. Isso é importante, porque nós temos que realmente valorizar aqueles que realmente fazem muito por nós, e eu, particularmente, só tenho a agradecer todo o trabalho que os policiais vêm fazendo para a nossa população. Quer uma parte, Cipriano? Só para ressaltar que é importante ter o policial militar nesses locais, que quando foi criado o bairro Nova América, ele ficava totalmente afastado da cidade, né?
num local longe. Vários policiais militares pegaram casa lá, inclusive eu, né? E é um dos bairros mais seguros de Barretos. Tá? Então é importante esse percentual. Já existe numa lei estadual um percentual menor, né? Você está criando um percentual maior. Importante isso mesmo, porque nós temos vários policiais militares na fila para conseguir casa. Eu tenho certeza que esse projeto também que está vindo agora, que vai construir algumas casas para funcionário público, eu tenho certeza que nós vamos conseguir adequar a todos os policiais. Parabéns, Olipim. Sem dúvida. Como você observou, você falou que quando do Conjunto Nova América, há muitos policiais que hoje moram lá, inclusive Vossa Excelência, a importância que foi, porque a presença do policial é muito importante hoje, dando segurança a todos aqueles que são envolvidos nesse projeto. Então, eu peço aí aos meus pares que a aprovação desse projeto, que nós vamos dar um passo muito grande, né, Juninho Leite, com essa informação, com outros conjuntos que estão vindo aí, que vai atender todas as classes, eu tenho certeza. O Dr. Manel está de parabéns de ter apostado muito e ter dentro da sua administração muitos projetos relacionados a moradias. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, está em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, porque não temos quórum para a votação. Não tem quórum. Já deu quórum. Está em segunda discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto. Pois não, vereador Cipriano. Já vista, muita gente está esperando também esse projeto, porque nós estamos com um problema mesmo na dívida ativa. O projeto número 04 complementar 2011, projeto complementar 04 2011, inversão preferencial. Esse projeto é o projeto que concede anistia de juros e multas aos imóveis inscritos em dívidas ativas do município de Barretos, ajuizados até o exercício do ano de 2010. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial. Eu estou aqui sugerindo que o tempo de discussão seja de 10 minutos. 5 minutos, Dídio, para cada vereador que quiser discutir. Guilherme, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, está aqui o tão aguardado projeto de lei que nós estávamos pedindo. Nós tentamos... Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Nós vamos votar em 2 projetos idênticos. Tem que ser um de cada sim, vez. Então, eu só gostaria de levantar essa questão para que nós, se o senhor vai estar na tribuna, já fale dos 2. Depois nós vamos voltar para depois na tribuna? Não pode, tem que ser um de cada vez, não pode votar englobado. Novo vereador Leandro. Não, então... o assunto é o mesmo, eu vou tocar no assunto. assunto, o assunto é o mesmo. O regimento... Eu solicito a Vossa Excelência que coloque, então, em votação no plenário, autorizando que nós, ao utilizarmos a tribuna, possamos comentar os 2 projetos. Tá bom. Solicito de Vossa Excelência, então. De acordo com o regimento, novo vereador Leandro, mesmo que seja apreciado pelo plenário, de acordo com o regimento, não se pode discutir 2 projetos porque o próprio regimento impede. Então, nesse caso, o plenário ele não é soberano, pois há um regimento no O plenário ele é soberano nos casos omissos, e nesse caso o regimento ele diz que só pode ser discutido o projeto em questão que está sendo debatido e após essa discussão ser votada. E até porque para que se possa lavrar a ata relativa ao projeto, tem que se discutir apenas o projeto em destaque. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, como vinha dizendo, está aqui o tão aguardado projeto
que foi solicitado por este vereador ao senhor prefeito municipal, o qual se fizesse anistia de juros e multas para aqueles imóveis inscritos em dívidas ativas no município de Barretos anteriores ao ano de 2010. O que isso significa? Aquela pessoa que, infelizmente, o ano passado não conseguiu pagar o seu IPTU, e até ouvi essa semana a crítica de um vereador dizendo que isso seria até uma desonestidade para com aquela pessoa que tirou da comida da boca da criança e pagou o IPTU em dia e agora está se dando anistia para aquele que não pagou. Eu duvido muito, senhor presidente, que alguma família deixe de dar comida em sua casa, e entre comida e pagar o IPTU, tenho certeza que vai ser a comida e não o IPTU. Então, graças a Deus, aquelas famílias que consigam sustentar a sua família. Eu não gostaria de citar nomes, vereador. Foi um vereador desta casa que deu entrevista em jornal, está no jornal para quem quiser ver. Então, a gente tem que dar graças a Deus àquela família que consegue colocar o pão de cada dia em sua casa e pagar o IPTU, e quando paga o IPTU em dia, tem um desconto de 10% ou até 18% em relação à pontualidade. Aquelas famílias que não conseguiram pagar esse IPTU, porque nós sabemos que o IPTU de Barretos ele é caríssimo, e nós temos que tomar providências, e providências rápidas, nobre presidente, para rever a planta genérica do município de Barretos, porque, infelizmente, o nosso IPTU não é culpa dessa administração, isso vem se arrolando há muitos anos. Hoje, sim, em Barretos, alguns terrenos se paga aluguel e não IPTU, se paga aluguel. Então, nós temos que rever, nós temos aqui que formar, estou pedindo até a nossa diretora parlamentar que forme uma comissão para que se tomem providências, que se instaure uma maneira de se rever a planta genérica no município de Barretos. Tá? Mas voltando ao assunto da anistia, eu quero dizer o seguinte, que aquela família que infelizmente não teve condições de pagar o IPTU, mas que eu tenho certeza que entre pagar o IPTU, nobre vereador Cipriano, Vossa Excelência, entre pagar o IPTU e colocar o pão de cada dia na sua casa, é o pão de cada dia, né? É o remédio, é o pão de cada dia. Infelizmente, aquela família que não teve condições, agora vai ter a oportunidade de estar quitando seus débitos sem juros, sem multas e sem mora. E ainda dividindo em 10 vezes. Então, vamos aproveitar esse ano. Eu faço um apelo a toda a população barretense, porque nós tivemos casas que foram a leilão, nós tivemos famílias que perderam seus bens devido a estarem inscritos na dívida ativa, que a Justiça acabou executando, viu, vereador Leandro Anastácio? A Justiça acabou executando essas casas, é um assunto realmente triste e que esse projeto venha ao encontro para resolver esse problema, sabe? Então, fazer um apelo àquela família, muitos me procurou pedindo para que a gente pedisse esse projeto e nós conseguimos convencer o senhor prefeito municipal de encaminhá-lo. Então, que a partir do dia 1º de março, que esse projeto já vai estar com certeza sancionado, que eles procurem, que essas famílias procurem o setor de dívidas ativa lá na prefeitura e façam a adesão, porque lá no fórum tem mais de 2.000 processos em execução. Não, mas já em fase de execução. Então, vá lá, faz a adesão no projeto para que se pare esses processos no fórum, para que não se corra o risco de ir para execução, dessa pessoa ter seu imóvel leiloado. Vai lá, faz uma proposta na dívida ativa, agora sem juros, sem mora, sem multa, porque é o bem tão precioso que é a casa, que é seu imóvel, que é seu terreno, que é conseguido com tanto suor, vereador Euripinho. É o sonho da casa própria que acaba se tornando um pesadelo com essas dívidas. Então agora é a oportunidade que a família tem de regularizar seus débitos, de tentar fazer com que se tenha uma tranquilidade e volte a ter seu imóvel limpo, podendo assim ter tranquilidade e saber, bom, meu imóvel está com meus encargos em dia. E aí um compromisso, só para completar, senhor presidente, um compromisso desta Casa de Leis
de rever essa planta genérica no município de Barretos, para que a gente possa baixar esse IPTU, que vem se tornando uma bola de neve, por mais que o prefeito Emanuel tenha tentado dar incentivos de desconto e mais desconto, mas, infelizmente, nós não conseguimos abaixar o IPTU no que deveria estar hoje. Tá? Então, vamos aproveitar esse projeto, porque realmente é um projeto que vem ao encontro do anseio da população barretense. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Juninho Leite, realmente a questão do IPTU na nossa cidade tem que ser revista. Hoje mesmo eu já, mais cedo no Grande Expediente, explanei sobre a questão do IPTU no Jardim Caiçara, onde alguns moradores estiveram aqui na Câmara trazendo o IPTU, e no ano passado, no mesmo local, onde se pagava R$120, hoje estava se pagando R$250, sem ter havido qualquer melhoria por parte da Prefeitura quanto do proprietário. Então, acho que precisa ser visto. Eu estou fazendo um estudo, um levantamento, semana que vem vou trazer, para comprovar que o IPTU em Barretos é muito mais caro que outras cidades do mesmo porte do estado ou até outras cidades mais desenvolvidas. Parabéns ao vereador Juninho Leite. Obrigado. Senhor presidente, eu vim discutir para poder passar algumas situações. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelo pedido para que o projeto entrasse o mais rápido possível. Hoje eu estive no setor jurídico da Prefeitura para saber a situação de como é que estava a situação, e eu fui informado pela Paula que existem alguns processos que vão entrar em leilão, algumas casas vão entrar em leilão. Só o juiz está aguardando essa lei que nós vamos fazer para que as pessoas, verificar se as pessoas vão procurar a Prefeitura para fazer os seus acordos. Hoje eu fui procurado por uma pessoa que o IPTU era o valor de R$5.700. R$5.700. Desde 1998, devendo o IPTU. E aí nós verificamos que, havendo a remissão de juros e multas, e diferente do que eu vi aí, parece que alguém falando que tira correção monetária, dá desconto, não existe isso, gente. A correção monetária continua, infelizmente. Tá? Então, caía para R$2.700. R$2.700, ele poderia pagar em 10 parcelas de R$270. Ou até, o que orienta a população, esse que está com o imposto mais longe, pega aqueles que está escrito, não somente escrito em dívida ativa, mas aqueles que está escrito o seguinte, né, que está em execução judicial. Está lá escrito, você vai verificar, né? Tá certo. Existem, quando eu procurei o doutor Alex, que estava esse problema ano passado, ele disse que Barretos teria aproximadamente 70 mil processos. Por que 70 mil processos? É da seguinte forma, você pega essa casa aí que está com desde 98, você pega 12, 23 anos. 13 anos, né? Então, só essa casa tem 13 processos. Por isso que dá esse valor estrondoso de 70 mil. Parece que a gente conseguiu baixar para quase 40 mil agora no final do ano. E eu peço à população, tem uma pessoa também que já está com o processo de leilão já. Graças a Deus, parece que ele correu a tempo e conseguiu impedir esse leilão. Uma pessoa da Vila Marília. Então, gente, não é a prefeitura que está fazendo isso, é uma ordem do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse esforço concentrado. Agora, recentemente, foi baixada uma portaria, o Leandro entrou com a emenda também, tem a portaria. Os funcionários públicos poderão utilizar a sua licença-prêmio para poder quitar a parte. Não pode chegar lá e falar assim, ó, eu devo 500, a minha licença-prêmio é 1.500, eu quero 1.000 de volta. Não, parece que não vai poder isso. Ele vai poder quitar o valor que ele pode em impostos. Eu acredito que integral, sim. Vamos supor, você pega alguém que está devendo 1.500, ele ganha 1.000 por mês, esse 1.000 ele abate, fica devendo 500 e paga o resto. Tá certo? Então, é importante essa emenda aí que foi colocada, não porque já tem a portaria, não, que vai dar mais força para a portaria que foi feita pelo Robin, né? Vai dar força de lei. Então, é importante isso. Eu conclamo os funcionários, a gente não está... o Cipriano deve estar falando isso aí para a prefeitura arrecadar mais. Não é isso, gente. Eu estou deveras preocupado. Quem está acostumado comigo sabe disso, que poucos têm a coragem de chegar e falar, olha, o seu imóvel está perigando, está correndo. Muita gente chega aqui, nossa, que festa, que lindo, que bom, vai tirar imposto, vai tirar juro, vai fazer isso. O ano que vem tem de novo, vamos esperar. Não é. O ano que vem não tem, ano eleitoral. E aqueles que estão inscritos com dívida ativa e em processo judicial, dá uma olhada lá no seu. Quem não está,
sempre a prefeitura segura os 2 últimos anos, né, Juninho? Então, 2010, 2009, até ela não mandou ainda, porque a lei de responsabilidade fiscal determina. Ah, esse prefeito não gosta de mim, ele fez isso comigo. Não, não é isso. A lei determina que seja feito dessa forma. A lei de responsabilidade fiscal. Existem alguns que vão verificar que tem contribuição e melhoria. E isso é na época que eles cobravam de vocês o asfalto. Hoje o prefeito Dr. Manuel não cobra o asfalto. Ele faz e não cobra. É política dele de não cobrar. Então, quando cobrava asfalto, contribuição e melhoria é asfalto. Vocês vão verificar que é antigo, é coisa de 8 anos atrás. Tá certo? Com certeza. Pode verificar que não tem contribuição e melhoria nos últimos 6 anos. Não tem. Então, façam isso, gente. Procurem a prefeitura, dividam lá em 10 vezes, pague seus impostos. Pela primeira vez está entrando no ano anterior, de 2010. Por quê? Existe esse acordo mesmo, verbal, com o judiciário, para que todos coloquem sua vida em dia. E eu tenho fé em Deus que nós vamos colocar e não vamos ter mais essa conversa aqui na Câmara. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto importante. Eu sei que Vossa Excelência, como presidente, tomou a frente. Outros colegas aqui também cobrou do senhor prefeito que mandasse esse projeto com mais antecedência para poder ter condições de parcelamento, um parcelamento maior. Porque eu trabalho no fórum, eu vejo a situação lá. Até fiz uma proposta, quero renovar o requerimento, Neide, com relação à desobrigação de execução de valores até um determinado quantia. Ou seja, hoje existem as custas processuais. Não adianta você executar se aquilo que vai ser pago, a custa é um valor maior. E a lei de responsabilidade fiscal nos permite isso. Eu já cobrei do prefeito. Tinha uma situação de R$300, de R$100, se não me engano. Isso aí está ultrapassado. Só as custas processuais giram em torno de R$190. Então, eu já pedi isso ao prefeito. Vai tirar aquela obrigação de mandar para o fórum. Deve ter o que lá? 70 mil ações. Queira ou não queira, já está acontecendo de pessoas perderem as suas residências, e isso é importante que a gente tome uma atitude. Eu até peço à diretora parlamentar que reitere esse requerimento para que a gente possa cobrar do senhor prefeito municipal a desobrigação fiscal com relação a dívidas bem pequenas. Isso a lei de responsabilidade prevê. O Tribunal de Contas aconselha. Realmente, o IPTU de Barretos é caro, até eu com uma colega do fórum, ela dizendo que tem um terreno em Ribeirão Preto, da família dela tem um terreno em Ribeirão Preto, e o terreno aqui em Barretos. Foi fazer uma comparação, lá é um valor muito maior. E com relação ao IPTU desse ano, também com relação a alguns colegas do fórum, receberam valor a maior. Terreno, que era de R$ 1.300 o ano passado, passou para R$ 2.000, ou seja, sem passar pela Câmara, é de acordo com o fator de correção, porque o que se teve aqui na Câmara foi o repasse do índice. Agora, com relação à emenda do Dr. Leandro, quero dar os parabéns e dizer, Dr. Leandro, que, se não me engano, foi em 2006, eu coloquei que, virou lei, está no Estatuto do Funcionário Público, a critério da administração de cada poder e autarquia, dependendo da disponibilidade financeira, poderá haver a conversão do período estabelecido para a licença-prêmio em pecúnia. Está lá estabelecido. Ou seja, nós não colocamos obrigação ao município, mas havendo disponibilidade financeira, havendo a necessidade do servidor, este poderá receber a licença-prêmio em pecúnia. Aqui, na Câmara Municipal, os funcionários que têm esse direito recebem ela em pecúnio.
A prefeitura adotou um sistema com o funcionalismo de que pudesse estar quitando seus débitos com relação ao IPTU, abatendo aquele valor da licença-prêmio do funcionário. Agora veio de encontro aquilo que está estabelecido no Estatuto do Funcionário. Ou seja, a Vossa Excelência foi muito feliz, porque fica no bojo do projeto, que ele fica autorizado a converter em pecúnia licença-prêmio concedida aos servidores públicos municipais, a fim de quitar os débitos a que alude esta lei, devidamente regulamentado. Ele pode fazer isso em função da lei que foi aprovada nessa Câmara Municipal, quando foi da reforma do Estatuto. Então, e aqui visa realmente dar uma cobrança ao Executivo, porque aqui está na questão de autorização. Então, tem que se estabelecer realmente uma portaria para que oriente os servidores para que possa estar efetuando esse desconto. Mas o certo mesmo, você sabe, funcionário público, que seria a licença-prêmio em pecúnia para você. Não acontecendo dessa maneira, com a emenda do Dr. Leandro, com certeza vocês vão poder estar quitando seus débitos com relação ao IPTU e com relação à licença-prêmio. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham pela TV Barretos. Na galeria, acho que não restou mais nenhum munícipe, né, senhor presidente? Todos já foram embora. Mas, senhor presidente, eu quero só aqui enaltecer o empenho para que esses dois projetos chegassem à casa, tanto o da prefeitura quanto da autarquia do SAI. São dois projetos que vai possibilitar aos munícipes que façam o pagamento das dívidas, tanto relacionado ao IPTU, quanto dívidas eventuais geradas por impostos, como aos de ISS e outras dívidas que estejam na dívida ativa, ajuizada ou não pelo município. É uma possibilidade que os munícipes da nossa cidade estão tendo para fazer a quitação desse débito em 10 parcelas a partir de março. Sem dúvida nenhuma, vai colaborar muito para que a população coloque em dia as suas obrigações tanto com o município quanto com o SAI, vereador Eripim. Quer dizer que acho que a função de cada um de nós aqui é cada vez mais agregar para o desenvolvimento da nossa cidade e para melhores condições de toda a nossa população. Como o vereador Paulo Correia me antecedeu a essa tribuna, em 2006 foi alocada uma emenda no Estatuto do Servidor, de autoria do próprio vereador, possibilitando a critério da administração que fosse feita a substituição da licença-prêmio para a quitação dos débitos oriundos de IPTU. Como ele próprio disse, ficava a critério da administração e apenas a prefeitura detinha de uma portaria que possibilitava, a prefeitura e acho que a Câmara, né, Neire? E a Câmara possibilitava essa substituição. Nós, analisando toda essa situação, preocupado em garantir ao servidor uma real possibilidade de solicitar essa conversão, apresentamos a emenda nesses dois projetos. Emenda que agora garante ao servidor a possibilidade de solicitar a conversão da licença-prêmio na compensação dessas dívidas, tanto de IPTU, quanto dívidas criadas com o SAI. Então, é mais um trabalho nosso deste vereador que tem só com um único objetivo, possibilitar agora ao servidor que ele possa realmente utilizar dessa licença-prêmio para fazer a quitação dos seus débitos, seja com a administração, seja com o SAI. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que assiste pela TV Barretos, internauta, é um projeto, né, que todo ano a população tem nos cobrado constantemente,
E eu, particularmente, quero discutir esse projeto, colocando o meu posicionamento, porque diariamente atendo muitos munícipes e constantemente grande parte deles, pessoas que vão através do desemprego, pessoas que vê as situações difíceis, momentos em que é pego de surpresa, a possibilidade de pagar seus tributos, colocar em dia os seus débitos, principalmente em relação ao IPTU ou alguma dívida relacionada ao SAI. Mas essas dificuldades existem porque foi discutido aqui, e é público e notório que o nosso IPTU realmente ele fica aquém da nossa realidade. Há necessidade de fazer um estudo, rever a planta genérica, mas vai se passando os anos, vai se passando e dificilmente acredito que isso venha a acontecer, porque nós sabemos que há necessidade de fazer um estudo bem delicado para que os nossos imóveis sejam analisados, avaliados naquilo que realmente o são. Mas, tendo em vista que esse projeto é um projeto que não resolve a situação da nossa população, por quê? Eu digo isso relacionado com vários processos que já estão em dívida ativa, em cobrança ativa, e muitas pessoas que nos procuram constantemente se vê em desespero, na possibilidade de perder seus imóveis. E é necessário que façamos uma ressalva. O ano passado foi pedido para o nosso prefeito mandar o projeto, Juninho, e ele mandou o projeto novamente para atender o anseio, os nossos pedidos aqui na Câmara, e você sempre defendeu essa causa também. Foi mandado nos 2 últimos meses, devido ao ano eleitoral. A eleição acabou em outubro, tinha o segundo turno, ficou na dúvida, acabou mandando. Fizemos o parcelamento em duas vezes. Resolveu alguma situação, outras não, mas entendemos que agora, com prazo maior, e a gente sabe que esse projeto também muitas vezes foi votado, Leandro, na época em junho, onde houve parcelamento, numa época em 6 vezes, para atender realmente, principalmente a festa do peão, que procura, muitas pessoas procuram durante a festa do peão fazer um bico para ganhar um extra, para colocar em dia os seus tributos, e você sabe muito bem disso. Agora, parcelando em 10 vezes, a pessoa pode, de uma maneira mais concentrada, tranquila, poder fazer esse parcelamento, poder direcionar esse débito de uma forma que ele não coloque risco. Mas, infelizmente, eu tenho a dizer, Juninho, que muitas pessoas que eu tenho a oportunidade de atender têm débitos de muitos anos, 4, 5 anos, 6 anos, e o poder aquisitivo dessas pessoas é pequeno. Eu aconselho sempre as pessoas pagarem os mais antigos, poder dar um avanço nessa dívida, para que possa, amanhã ou depois, não ser pega de surpresa com relação à perda do seu imóvel. Porque isso é renúncia de receita e o prefeito tem que cumprir a parte dele, e nós sabemos disso. Mas eu fico feliz, porque agora posso dizer para toda a população que me procura constantemente, que procura os nossos colegas, dizer que já existe esse projeto, que fica a seu critério, a critério do munícipe, do parcelamento ou da quitação imediata dos seus débitos, para que possa de vez eliminar essa dívida ativa e assim poder dar sequência na sua vida. Parabenizo aí meu colega Leandro pela sua iniciativa nessa emenda, que também vai favorecer e dar condições para que os nossos funcionários públicos municipais possam quitar as suas dívidas. Enfim, é uma somatória de forças que essa casa está demonstrando cada vez mais. Parabenizo a todos, e aí a gente vai tocando o barco e pedindo para que realmente essa planta genérica seja feito um estudo para que rever os valores que estão sendo cobrados, porque nós vamos resolver uma situação, Juninho, mas a situação crítica vai continuar sempre, porque o poder aquisitivo do barretense é muito aquém dos tributos que tem que pagar. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Você pode pagar, você pode escolher o ano que você quiser. Permite, lá na dívida ativa permite. A lei permite, né? Você pode pegar qualquer, tá dando anistia, você pode pegar o que você quiser. O ano que você quiser. Lá na dívida faz assim.
Não havendo mais oradores. Não precisa, você vai complicar o projeto. Do outro ano deu certo assim. Está em votação. Peraí, desculpa, senhores vereadores. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Correia solicita dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Os vereadores Leandro Anastácio e Videus Paixão Leite Júnior apresentaram emendas. O Kiko também não assinou essa emenda? E o vereador José Francisco Abrão Miziara também assinou a emenda. É a emenda que, se a pessoa atrasar até 15 dias, não perde direito ao benefício, porque de repente não tem o dinheiro naquele mês, mas pode pagar no outro mês. Está em votação, primeiramente, a emenda do vereador Leandro, do vereador Kiko e do vereador Juninho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Desculpa. Está do Leandro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda do vereador Leandro. Está em votação a emenda do vereador Juninho e a do Kiko Miziara, que é a mesma. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É a emenda que, mesmo se a pessoa... O que acontece? Na lei diz que se a pessoa atrasar, ela perde o direito a benefício. Nós estamos... Não. A do Leandro é a da pecúnia. Licença pecúnia. E a minha do Kiko é que, se a pessoa atrasar até 15 dias, desde que não passe o dia 31 de dezembro, ela não perde o direito a benefício. Isso. Está em votação a emenda. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda do vereador Juninho Leite e do Kiko Miziara. Está em votação o projeto em redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. Em primeira discussão. Alguém vai pedir a segunda discussão do projeto? Quem vai pedir? O vereador Euripinho é regimental, pede a segunda discussão na noite de hoje, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação de segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Cipriano requer a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação do projeto de lei. A redação final do projeto de lei. Cadê o outro projeto, Cipriano? Já é o próximo aqui? Pois não, vereador. Eu solicito prorrogação dos trabalhos em virtude do horário. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos até exaustão. Projeto de lei... pode pedir, Espirão. Não, tem que pedir a inclusão, a inversão. A inversão previdencial do 05/2011, que trata do mesmo assunto anterior, só que referente ao SAI. Projeto de lei complementar 5/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de multas e cancelar juros moratórios em débitos inscritos em dívida ativa até o exercício de 2010, ajuizados ou não, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, e da outras providências. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial do presente projeto de lei. Projeto de lei complementar número 5/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder anistia de juros e cancelar multas e cancelar juros moratórios dos débitos inscritos em dívidas ativas até o exercício de 2010, ajuizados ou não, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Kiko Miziara solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres.
O vereador Leandro Anastácio e Videus Paixão Leite Júnior apresentaram emendas e o vereador José Francisco Abrão Miziara também. Está em primeira discussão o projeto e as emendas. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, a emenda do vereador Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda do vereador Luiz Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz é o pai, né? Luiz é o pai. Paçoquinha. Está em votação a emenda do vereador Juninho Leite e Kiko Miziara. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda do vereador Kiko Miziara e Juninho Leite. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. Pois não, alguém vai pedir a segunda discussão? Invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, o vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio requer a apreciação da matéria em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a discussão em segunda discussão. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei em segunda discussão. O vereador Cipriano requer a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Agora vamos começar no começo, na pauta, tá, gente? Vamos começar a sessão. É a primeira discussão da origem, já estamos no segundo. Vamos lá. É o 2, né, Neire? Tá bom, tá certo. Projeto de lei número 170, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila, que altera e inclui dispositivos na lei 3.705, de 8 de novembro de 2004, com alterações subsequentes e dá outras providências, quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Justiça e Redação elaborou nova redação nos termos do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Paulo Correia solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto. Projeto de lei 171/2010, de autoria do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio, que... Desculpa, nobre vereador, desculpa. Pois não. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto. Esse projeto 170, ele diz respeito que todos os parcelamentos agora que a prefeitura puder vir a fazer ou tiver a intenção de fazer com o Instituto, ele tenha a aprovação pela Câmara. E se a Câmara não aprovar, não se pode fazer mais os parcelamentos com o Instituto. Perfeitamente, nobre vereador. Desculpa por não ter me atento ao seu pedido. Tá bom. Projeto de lei número 171/2010, de autoria do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio, que institui o programa de adoção de bibliotecas e equipamentos culturais. Tudo bem, vereadores? Senhores vereadores, tudo bem? Institui o programa de adoção de bibliotecas e equipamentos culturais por empresas com responsabilidade social e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador André Luiz Rezec. Pois não, vereador? Eu solicito prorrogação de vistas. Regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação de vistas ao vereador André Luiz Rezec. Projeto de lei número 185/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que, desculpa, esse projeto já foi. Esse projeto já foi. Tá certo. Projeto de lei número 179/2010, de autoria do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio, que dispõe sobre a colocação de placas indicativas em obras e serviços administrativos da administração e da outras providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Aprovado. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vista ao vereador Olímpio Jorge Nabem. Não, esse foi o Euripim que pediu. Tá. Projeto de lei número 191/2010, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Zona Especial de Interesse Social ZEIS, no município de Barretos, e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Aprovado em primeira discussão, está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Projeto de lei 193/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre o uso regimental. O vereador Leandro Anastácio pede prorrogação de vista. Regimental. Acompanhou, Flávia? Foi. E agora ele está pedindo vista, tá? Prorrogação de vista, tudo bem? Dos projetos 193 da propulsão lá, da prorrogação das bicicletas. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Projeto de lei 29/2011, de autoria do vereador Videus Paixão. Esse projeto eu vou pedir vistas, porque eu quero colocar uma emenda para passar para todo... Você fez a emenda? Desculpa, Ney. Nossa, a Ney é muito rápida. Não, aí é rápido, vamos acabar com isso. Projeto de lei número 29/2011, do vereador Videus Paixão Leite Júnior, que inclui o antigo mobilismo no calendário de eventos oficiais do município de Daúdes Providência, que ocorre para aprovação, maioria simples. Aprovado em primeira discussão e está em segunda discussão. Não havendo... Mas tem a emenda, né, nele. Está em discussão o projeto e a emenda. A emenda é simplesmente que eles tinham falado que ia fazer esse ano, talvez no mês de maio, para todos os anos, vai ser no dia 9 de julho, na semana 9 de julho. Está em discussão a emenda. Não havendo oradores, está em votação, primeiramente, a emenda. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a emenda. Está em segunda discussão o projeto. E na redação original. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. Está... O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio, que concede título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Luiz Carlos Lupe. Senhor Carlos Roberto Lupe. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. 2/3 dos membros da casa. Aprovado em primeira discussão. Oi? Já. Aprovado em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácia solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a redação final do presente projeto de lei. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Discussão única. Parecer do relator e do membro da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 24/2010, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o licenciamento ambiental municipalizado e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. O vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Eu solicito prorrogação de vistas. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação de vistas ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 77/2010, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que dispõe sobre a inclusão da disciplina História de Barretos no currículo das escolas da educação básica profissional de ensino superior e da rede municipal de ensino com matéria obrigatória. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento de 120 dias ao vereador de Francisco de Paula Silva. A Comissão de Justiça e Redação apresentou o parecer pela constitucionalidade da matéria. A Comissão de Justiça e Redação apresentou a emenda aditiva. O vereador professor Reginaldo solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O primeiro secretário procederá à leitura da emenda. Não dos pareceres, da emenda. Pois não, senhor. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, essa questão desse parecer. O parecer, inicialmente, foi pela inconstitucionalidade, mas depois a comissão
apresentou uma emenda, que é essa que o nobre secretário irá ler, e a comissão considera que, se a emenda for aprovada, fica prejudicada a inconstitucionalidade. Portanto, o projeto poderia tramitar normalmente. Esse aqui é o posicionamento que a Comissão de Constituição e Justiça tomou na época. Perfeito. Então, só para esclarecer. Portanto, se a emenda for aprovada, e inclusive o doutor Francisco já concordou com a emenda, se a emenda for aprovada, então a comissão é pela tramitação normal do projeto de lei. Eu peço ao primeiro secretário que leia a emenda. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 1417/2010. Projeto de Lei 77/2010. A Comissão de Justiça e Redação, em face da deliberação do plenário na sessão ordinária realizada em 9/8/2010, sobre o projeto de Lei 77, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, manifesta-se sobre o assunto nos termos seguintes. O prefeito municipal encaminhou essa casa ofício número 417/2010 do secretário da Educação, em que este informa que a inclusão de disciplina História de Barretos como proposta de projeto de lei em pauta acarretará custos a mais com o pessoal. B. A disciplina em questão já está inserida no conteúdo programático de outras disciplinas da grade curricular da rede municipal de ensino. C. A grade curricular não comporta mais disciplinas. 2. De fato, os parâmetros curriculares nacionais dos PCNs, aprovados pelo Ministério da Educação, já determinam a inclusão na disciplina de História para o ensino fundamental no eixo temático História Local e do Cotidiano, em que devem ser ministrados os conteúdos relativos à história de cada município e de cada região. Entretanto, a comissão, entendendo os elevados objetivos do insigne vereador, manifesta-se pela normal tramitação do projeto, desde que aprovada a seguinte emenda, que acrescenta um parágrafo que será o terceiro, ao seu artigo 1º, como se segue. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de inclusão como disciplina isolada, o conteúdo programado da disciplina História de Barretos poderá ser ministrado como tema transversal, como tal definido nos parâmetros curriculares nacionais pelo Ministério da Educação. Fecha aspas. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 18 de agosto de 2010. Segue assinado pelo, então, 3 componentes da Comissão de Justiça e Redação: Dr. Leandro, Dr. Reginaldo e Dr. Otávio. Lida a emenda. Está em discussão a emenda, não havendo oradores, está em votação. Explicando que, se a emenda for aprovada, o projeto, a inconstitucionalidade do projeto se torna prejudicada, tendo que ser votado. Aí nós vamos ter que votar e derrubar o parecer. Está em discussão, está em votação a emenda. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por maioria de votos contra os votos do vereador André Luiz Rezec. Justificativa de voto, vereador André Luiz Rezec. A minha justificativa de voto é a mesma da apresentação do projeto, que uma vez que essa Câmara já apresentou um projeto similar, aprovou e foi constitucional, não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Quando se foi feita a disciplina Cultura da Paz, o vereador podia apresentar, agora não pode mais, então acho que não pode existir 2 pesos, 2 medidas. Está em discussão o parecer. Não havendo oradores, está em votação o parecer. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Tem que votar. Não, mas tem que derrubar o parecer. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Pode ficar sentado, gente, pode ficar sentado. Aprovado a derrubada do parecer contra os votos do vereador Otávio Alves Garcia. Só o senhor, Otávio? E André Rezec? Você votou favorável, né? Você votou favorável ou contra o parecer? Não, a emenda já foi aprovada. Agora estamos votando para derrubar o parecer. Contra o parecer. Você votou a favor ou contra o parecer? Contra o parecer. O único voto favorável foi do vereador Otávio Alves Garcia. Tá certo. Aprovado, contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia,
O parecer. Então, derrubado o parecer de constitucionalidade da matéria. Agora o projeto dará seguimento para as demais comissões para o seu trâmite legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei. O Cipriano, já pede isso aí. Você é da Zona Azul, pede já adiamento por mais um tanto de tempo. Assim. O tanto que você conseguir resolver isso aí. É a Zona Azul, gente. Eu peço prorrogação por 60 dias. É regimental. Não vou retirar. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação, o adiamento por 60 dias ao vereador Aparecido Anitete Alves Cipriano. Acompanhou, Flávia? Beleza? Vamos lá? Projeto de lei número 183/2010, de autoria do prefeito municipal, que autoriza permuta por parte do imóvel de propriedade Liceu Tecnológico Tutor Moacir Pacheco de Oliveira, limitada por outro pertencente ao município, e dá outras providências, quando necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da casa, convence o vereador André Luiz Rezec. André. Pela tramitação, gostaria só que lesse meu parecer. Vamos acabar com isso, gente. Vamos limpar a pauta, rapidinho. Você vai discutir? Pede vista. Senhor presidente, eu solicito vista. É regimental. Favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade pedido de vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei de 190/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde e Esporte publicar em todas as unidades básicas de saúde a relação de medicamentos de uso contínuo existente. Ô, Nery, isso aqui está errado. Saúde e esporte? Por que saúde e esporte? Secretaria Municipal de Saúde e Esporte, publicar em todas as unidades básicas de saúde a relação de relatório de documentos com medicamento com esporte. Tá, devido a essa... Senhor presidente, eu solicito a prorrogação da vista. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade a prorrogação de vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Projeto de lei 4... Esse já foi, né? Esporte já saiu da educação, já saiu da promoção social, agora já foi para a saúde, esporte. Projeto de lei. Projeto de lei número 7/2011, de autoria do prefeito municipal, que cria empregos e especifica quadro suplementar de apoio a ações de saúde, de lei número 3.935, de 13 de março de 2007, com alterações subsequentes, quando necessária para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador André Luiz Rezec apresentou emenda. Todos receberam cópias. O vereador Cipriano solicita dispensa da leitura dos pareceres e da emenda. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu gostaria de alertar os vereadores que a emenda do novo vereador André, ela consta o seguinte, né? Pela emenda, ele fala que os cargos deverão ser preenchidos por concurso público, a serem promovidos por concurso público. E lembrando que cargo criado em quadro suplementar de apoio deve respeitar não por concurso público, tá certo? Não é concurso público. Processo seletivo. Processo seletivo conforme a lei, tá certo? Entendeu? É processo seletivo. Não, então, esse cargo aqui, ó, quadro suplementar de apoio a ações de saúde. Então, é por processo seletivo, deve ser feito processo seletivo, porque é assim que vem determinado do Ministério da Saúde. E a lei municipal 3935 determina dessa forma, tá? Então, ela está prejudicada por causa disso. É por processo seletivo. Mas já na lei já fala que vai ser preenchido por processo seletivo. Então, mas e a emenda? E a emenda? A emenda tem que ser rejeitada. Você tira a emenda, André? De forma alguma, eu vou discutir.
Ai, minha Nossa Senhora. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos precisando fazer esse concurso, esse processo seletivo, que são agentes de dengue. Está tudo prontinho. Nós precisamos de resolver, porque a cidade está na iminência de uma epidemia de dengue. Olha, eu estou dizendo, não, agora estou dizendo só como munícipe. E se vai ser processo público, se vai ser seletivo, isso é do projeto. Mas vamos ver se a gente resolve isso, só porque o seu Osírio Aníbal me ligou essa semana pedindo que a gente resolvesse isso para ele, que ele está com dificuldade lá. O processo foi prejudicado porque ele só pode, segundo o Ministério da Saúde, só pode ser feito por 1 ano, prorrogável por mais 1. Já venceu, o processo foi feito em 2007. Não sei, acho que é 25 vagas. Não, gente, isso é coisa séria, processo sério. Não pode. Está em discussão o projeto com a emenda. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, até pela própria, o que o presidente falou, que isso é coisa séria, que eu coloquei essa emenda. Porque pela emenda constitucional, a partir do momento que entrou, ele fica efetivado, basicamente, no cargo. Ele não é mais mandado embora. É isso que diz a emenda 51. E a gente discutia agora, ali dentro da sala dos vereadores, com o vereador aqui, que está presente, falando, inclusive, que já tinha gente perguntando quando que ia aprovar, porque já tem cargo prometido por vereador. Depois eu vou falar. Ou se ele me autorizar, eu falo aqui. Eu estava ali na pois sala, não, vereador, então fale. Não foi você, não foi Vossa Excelência, está falando ele, o vereador, não Mas você. então, mas disse, o vereador que disse isso. Não. Exatamente, mas o que ocorre é isso. Nem concurso público, ultimamente, está se dando muito certo, quanto mais processo seletivo. Primeiro, porque se nós formos ver, tem um monte de gente da dengue em desvio de função. Começa por aí. Se o problema é tão sério da dengue, devia botar todo mundo que é proibido desvio de função. E segundo, quando se cria emprego e se coloca o processo seletivo, obviamente que é um jogo de carta marcada para colocar. E todo mundo sabe aqui que vai ter indicação. Então, a ideia do concurso público, porque não é que você não pode fazer o concurso público. Concurso público você pode sim. Depende do edital, se vai entrar como emprego público ou como funcionário público. Basta estar no edital. Não, Cipriano. Não. Nada impede de fazer concurso público. Se uma empresa privada quiser fazer um concurso público, não significa que ele vai entrar num cargo público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode se dar a volta que quiser para explicar, mas a questão simplesmente é, o processo seletivo, isso quem está dizendo é o vereador André Rezec, é só uma marmelada para colocar a indicação de vereador. Falo, afirmo e reafirmo. Continua em discussão, com a palavra o vereador Cipriano. André, primeiro, se fui eu que falei, está autorizado a falar, viu? Está esquecendo o que fala, Cipriano? Não. Se você falou e não sabe o que falou, então... Você não entendeu o que eu falei, entendeu? Porque quando você jogou ao ar que o vereador falou que ia indicar, e que se ele autorizasse falar, você falaria, então estou mostrando a você que não fui eu, que eu trabalho com concurso. E vou dizer uma coisa, eu acompanho todo o processo seletivo. Hoje mesmo, em reunião com o Instituto vai falar, eu falei a mesma coisa, falei assim, olha, eu tenho 100 alunos, desses 100, 80 fazendo concurso, e eu estou de olho. Se tem um cara chato e mais chato do que eu para concurso, não encontrou. Por quê? Por respeito à minha profissão, de preparar os meus alunos, como uma pessoa, que eu posso falar agora que não está na televisão, como uma pessoa que já passei mais de 1.000 pessoas em concurso, consegui passar mais de 1.000 pessoas em concurso público, certo? Inclusive concursos com X na prova, que pessoas faziam X na prova, assim, porque passar em primeiro, do primeiro ao 10º colocado tinha X na prova, e eu descobri isso depois, e porque o meu melhor aluno foi 11º colocado, graças a Deus que ele foi chamado. Tá certo? Inclusive era aluna. Então, gente, olha,
Então, olha, eu vou em cima disso, sendo processo seletivo ou sendo concurso. Tá certo? O que muda é o nome. Se quiser fazer um processo seletivo, e pode ser feito, bem feito, honesto, e isso eu tenho certeza que vai ser, porque eu vou pegar no pé. Enquanto eu sou vereador, eu tenho um pouquinho de poder a mais, eu vou pegar no pé sempre. Esse vereador que falou que tem cargo indicado, ele deveria fazer o seguinte, já que você falou isso, André, pega o boné, entrega e vai embora. Se tem vereador que falou isso mesmo. Pega o bonézinho, entrega e vai embora. Dou a parte. Deixa eu falar para Vossa Excelência, o discurso é muito bonito, mas, por exemplo, hoje tem 5 balancetes do Instituto de Previdência. No balancete diz que nós pagamos um negócio que nós financiamos no final do ano. Nós aprovamos um financiamento de uma coisa que não está no balancete que pagou. Isso é fraude. Não, metade lá só. Não está nada. Lá está integral e no parcelamento não tem nada. É só conferir que não bate, vereador. Então, ficar com essa história de falso moralismo, como Vossa Excelência está fora da televisão, não vamos por aí não, vereador. Não é isso. Enganadinho. Vossa Excelência sabe muito bem. Você está enganadinho. Tá não, coisinha. É só olhar as coisas direito que vê que a coisa não bate as coisinhas. Já falou. Estou falando uma coisa, estou falando de uma coisa, ele está falando de outra. Olha, não é falso moralismo. Primeiro, o balancete, depois a gente discute o seguinte. Se Vossa Excelência verificar o balancete, a prefeitura tem que pagar 24%, ela pagou 12%, só metade. Inclusive, eu falei isso para Neire, olha, pagou só metade. Por isso que foi feito o parcelamento. Não é isso que nós estamos discutindo. Então, deixa eu explicar o que eu penso, gente. Qualquer um de vocês podem discutir qualquer coisa, menos a minha conduta. Vocês não vão me achar uma pessoa que eu determinei que passasse no concurso. Vocês não vão achar um parente meu que está trabalhando em algum lugar sem ter passado no concurso, honestamente. E enquanto eu for vereador, se eu descobrir que houve X na prova, em alguma prova, pode ser o meu pai, eu vou em cima. E o que o Vossa Excelência falou aqui é muito grave. É muito grave de vereador falar que vai colocar tal pessoa em tal lugar. Esse vereador não merece nem ser chamado de vereador, se ele existe, se é verdade o que o Vossa Excelência falou. Porque eu não aceito isso. Eu não aceito chegar na frente de 140 alunos, dar aula a eles confiança, dar a eles motivação, dar a eles motivos para fazer concurso, demonstrar que isso é sério, que trabalha sério, e na hora H alguém vem aqui, uma pessoa inescrupulosa, se existe essa pessoa mesmo, que não, desculpe o termo, que não tem vergonha na cara, que não honra o cargo que ele tem, falar um trem desse. Não honra mesmo. Eu acho que Vossa Excelência tinha que falar o nome mesmo, tá certo? Dessa pessoa que falou isso. Tinha que falar, tá certo? Porque, olha, quem olha no meu rosto vai ver que eu estou vermelho. Eu estou queimando a minha cara de vergonha disso. Não sou eu que fiz isso. E jamais farei isso, e jamais aceitarei isso. E o dia que eu souber disso, pode todo mundo votar contra. Eu entro sozinho com pedido de cassação desse forgado. Tem que parar com esse negócio de meinha, metadinha, de vou arrumar cargo, de vou fazer isso. Para com isso, gente. Não cabe mais isso na política de Barretos, não. Esse tipo de política não cabe mais em lugar nenhum. Essa pessoa está sofrendo ali, estudando, para passar num cargo para ganhar R$600 por mês. Enquanto vai um besta lá e fala que vai indicar. Sabe como é que funciona isso aí, André? Sabe como é que funciona? Ele fala isso para Deus e todo mundo, essa pessoa. Fala para 10. Aí 3 passam no concurso, por méritos próprios. Ele vai lá, bate a mão nas costinhas dele e fala, fiz tudo por você, deu certo, não deu? E vai nos outros 7 e fala assim, nossa, eu fiz tudo por você, querido. Não consegui agora, mas na próxima eu consigo. Gente, eu não falo um palavrão agora por respeito aos demais vereadores. Eu dou a parte. Eu não falo. Tem uma parte, eu já perdi até a palavra. Cipriano, obrigado pela parte de Vossa Excelência, até para poder dar até uma tranquilidade. Aqui eu quero dar o testemunho da tua credibilidade, eu já tive a oportunidade de participar de curso que você comanda. Eu vejo lá as pessoas com esperança no futuro, esperança em poder estar exercendo um cargo público.
e, através desse cargo público, buscar uma estabilidade. Porque eu já passei por isso lá na escola. O que você está fazendo hoje, o Reginaldo, há um tempo atrás, já fez, né? Questão de 10, 12 anos, né, Reginaldo, se não me engano, e lá ele sempre também brigava por essa primazia que é a defesa do concurso público. Agora, se é processo seletivo, se é concurso, lógico, o concurso tem toda uma tramitação, ele com mais tempo para poder ocorrer até a aprovação. E, na época do concurso da Câmara, Vossa Excelência sabe que nós sofremos, mas Vossa Excelência sempre teve ao nosso lado. Paulo, vocês vão anular o concurso? A comissão assim deliberou, você acata. Você sempre foi uma pessoa, independente de quem estava lá em primeiro, segundo, terceiro, sei lá, nem saiu o resultado. Nós não deixamos nem sair o resultado. Passamos por essa dificuldade por 2 concursos. No terceiro, deu tudo certo. Então, eu quero dar aqui o meu testemunho com relação à tua pessoa, à tua credibilidade, com relação ao processo seletivo, com relação ao concurso público. Processo seletivo, o cargo não é eterno. Se amanhã acabar a dengue, o cargo não é eterno. Então, eu acredito que o processo seletivo, como regulamenta o que é a emenda constitucional 51, isso, eu acho que deve ser por aí, e eu até voto favoravelmente à derrubada da emenda. Muito André, eu até aconselho você, André, se para os próximos, se a gente quiser mudar, a gente tem que fazer uma emenda na lei 39 ou 35. Não dá para fazer nessa aqui agora, entendeu? Então, eu acho que isso é interessante. Eu até... eu tenho certeza, e eu acho que se Vossa Excelência trouxe isso até aqui, eu gostaria de parabenizar pela coragem, porque tem que fazer isso mesmo. Nós temos que começar a fazer isso mesmo, André. Tem mesmo, começar a falar. Só que a gente deveria dar nome aos bois mesmo, porque o dia que acontecer comigo, você pode ter certeza. Eu vou morrer uma vez só na minha vida, entendeu? E não tenho medo dessa uma vez, não. Tá? Pode falar. A conversa realmente ocorreu ali na sala dos vereadores. Não vou dar o nome, porque não vem ao caso agora. E o que foi dito, eu acho o seguinte, tem várias coisas que eu escuto aqui, e quando eu falo que eu não vou falar, eu não falo, não vou falar. Eu acho que isso até é uma questão de confiabilidade, e isso... Agora, a questão de processo seletivo, se quiser ver o processo seletivo cheio de furo, é só pegar aquele pessoal do frigorífico, da fiscalização lá e olhar. Olha ele, se Vossa Excelência olhar para mim e falar que está tudo certo, daí eu vou começar a desconfiar, porque o senhor falou assim, coisa que ninguém pode dizer nada do senhor. Mas olha aquele processo seletivo e vê se está tudo certo. Se Vossa Excelência olhar para mim e falar que está tudo certo, daí eu vou me espantar com Vossa Excelência. Só que tem uma coisa, agora todo e qualquer processo seletivo que for ter, eu vou acompanhar de perto. O difícil para mim, André, às vezes, de acompanhar de perto, é porque sempre eu tenho alunos fazendo esse concurso. Por isso que eu peço para vocês, me ajudem. Eu sei que quem trabalha muito com concurso, fazer isso, o Leandro, o doutor Reginaldo, você, Paulo, o próprio André, todos vocês, me ajudem. Eu não posso, às vezes, estar muito em cima ali, porque eu tenho alunos fazendo isso. Daqueles que passaram aqui na Câmara, 2 foram alunos meus, passaram em primeiro lugar. Só que são pessoas como o Rogério, como o Renato Muto, que estudou comigo, passou em primeiro lugar, como a Sandrinha, que passou em primeiro lugar, como o Jefferson, que anteriormente que já saiu da Câmara, que passou em primeiro lugar. Mas são pessoas que ralaram durante 3, 4 anos. Eu vi a cara do Renato na minha frente, às vezes nervoso, coitado, porque estava desempregado, quase 5 anos, coitado. Então, ele plantou isso aí, ele colheu, por quê? Porque ele plantou. Às vezes a gente brincava, doutor Reginaldo, na sala de aula, ele pedia, para de brincar, vamos estudar, porque ele queria aprender. Então a gente tem que respeitar essas pessoas. Então, olha, não dá para mostrar. Eu falo isso, gente, eu arrepio cada parte do meu corpo, porque eu estou muito chateado com essa conversa, muito chateado. Porque quem fez isso, nossa senhora. Pode falar, doutor. Obrigado pela parte, vereador Cipriano. Eu quero dar o meu testemunho a favor do concurso público e processo seletivo lisos, transparentes, sérios, porque através do concurso público e do processo seletivo sério, transparente, é que as pessoas podem ter oportunidades. Pessoas que não têm, às vezes, amparo político, que não têm conhecimento político, é que podem ter oportunidades através desses processos, desde que sejam transparentes. E eu acho que nós temos que lutar por isso.
lutar para que sejam cada vez mais sérios, cada vez mais justos, cada vez mais transparentes. Acho também que, se alguém tem conhecimento de que tais processos no município de Barretos não estão sendo transparentes e justos, deve denunciar. Isso. Não se deve pactuar com esse tipo de coisa. Inclusive, em se tratando de vereador que sabe, né, ou saberia que aconteceria alguma coisa que não seja honesta, deve ser denunciado. Hoje nós temos aqui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que justamente foi criado, foi aprovado por essa casa, para assegurar que realmente as coisas aqui aconteçam dentro de uma nova política, como o senhor mesmo ressaltou. Uma nova política, aliás, uma política verdadeira, a política séria, que afasta esse tipo de comportamento. Caso contrário, não valeria a pena estar nessa casa. Eu tenho certeza que a maioria concorda comigo. Então, eu quero dar esse depoimento. Eu fiz minha vida em cima de concurso público, nunca precisei de conhecimento, de indicação política de ninguém. Acho que isso deve continuar e deve ser, sim, cada vez mais sério na nossa cidade. Seja concurso público, seja processo seletivo. Por onde passei, eu procurei garantir essa lisura. E se eu ficar sabendo, se conhecer, ficar sabendo de alguém que promove o contrário, pode ter certeza que eu denuncio. E vou às últimas consequências. Eu também. Porque não compactuo com esse tipo de coisa. E acho uma tremenda injustiça com quem estuda seriamente, com quem quer uma oportunidade e não consegue. Então, quero deixar bem claro isso aí. E quero conclamar a todos que souberem de qualquer coisa nesse sentido, que venham expor. Que nos ajudem. E declarar os nomes, porque senão estaremos acobertando bandidos, estaremos acobertando pessoas que não merecem estar aqui. Certo? É isso que eu queria dizer. Obrigado. Às vezes, doutor Ginaldo, acontece... Uma vez eu tinha uma aluna, ela morava sozinha e vivia de faxina. R$20 aqui, 3 faxinas. E ela estudava comigo já fazia 1 ano, mais ou menos. E ela vivia só disso. Ela não tinha pai nem mãe. Ela só tinha a mãe faleceu, morava sozinha. Quando eu candidatei a primeira vez, e ela estudava comigo há 1 ano e pouco, ela passou no concurso para serviços gerais da prefeitura. Serviços gerais, esse concurso não é tão difícil, é fácil. Passou, se eu não me engano, em 19º, foi convocada. Quando eu fui pedir voto para ela falou assim: Cipriano, bem que eu queria votar no senhor, mas não vou poder, sabe por quê? Porque X pessoa falou para mim que ajudou eu a passar no concurso, conversou lá e eu passei no concurso. Então, é pouco serviços gerais, mas minha vida hoje, então eu devo isso a essa pessoa, então eu vou votar nela. Aí eu peguei tranquilo, não aceitei. Passou mais ou menos uns 2 meses, abri um concurso público, em Barretos, e tinha um cargo que era de líder de equipes e reparos, 2º grau, prova puxada, apertada, né? E essa menina passou em 19º, se não me engano, no 20º lugar. Ela não foi chamada, né? Ela ainda é serviços gerais hoje na prefeitura. Ela passou em 19º. E aí, quando ela veio falar comigo que devia muito para essa pessoa depois da eleição, eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa para você, moça, não vou falar o nome dela. Essa pessoa te enganou. Uma pessoa que passa em 21º lugar para líder de equipes e reparos, 2º grau, prova apertada, 800 e poucas pessoas, você acha que você não tinha capacidade para passar em 19º para serviços gerais? Você passou por seu mérito. Essa pessoa aproveitou e montou o cavalinho com você e falou que fez isso. É mentira. Você passou por mérito seu. E quando se faz isso também, doutor Reginaldo, não é só o caso de fraudar concurso, não, presidente. É o caso de tirar da pessoa que passou o mérito dela, tadinha. A pessoa esforçou e passou às vezes, e vai lá um carrapato, que só chupa sangue, e fala para ela que essa pessoa passou graças a ele, para poder amarrar o voto dessa pessoa. Gente, o dia que eu precisar fazer isso na política, eu abandono a política. Eu abandono. O dia que eu precisar de um voto desse tipo, eu abandono a política. Eu estou na política para dar a seres humanos esperança de que poderão ter uma vida melhor. E jamais vou tirar deles um centavo, jamais vou tirar dessas pessoas a vontade de vencer na vida. Eu não faço isso.
Eu entrei há 12 anos há 10 anos atrás na política com um carro velho e uma casa para morar. Eu tenho um carro novo e uma casa para morar, só isso. Melhorou o carro novo, né? Já melhorou, 42 parcelas de 1.400, já melhorou. Tá certo? Mas com o meu esforço, com o meu trabalho. Vereador ganha bem pra caramba, ganha 6 mil por mês, tá bom, não tem que ficar fazendo gracinha com ninguém, não. E desculpe os outros que não merecem ouvir isso. Me desculpe, mas eu não consegui segurar. Me perdoem, tá certo? Mas quem está fazendo isso, eu vou dar um conselho para você. Começa a correr, que eu estou correndo atrás de você, moço. Pode começar a correr e eu vou alcançar. Pode ter certeza que eu alcanço. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação primeiramente a emenda do vereador André Luiz Rezec. Você quer orientar a bancada, vereador? Gente, mesmo, eu concordo com o André, eu acho que a gente tem que mexer na lei primeiro, para depois colocar que é concurso público, mas nesse agora nós vamos prejudicar a lei, entendeu? Então eu solicito a bancada que vote contra a emenda. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda hoje, ela prejudica porque... Como quando a bancada? Não, está em votação. Votação. Daí, na hora que o povo vota, levanta o líder do governo e pede para o povo mudar e espera mudar. Senhores vereadores, está em votação a emenda do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tá. Como é que está o negócio? 1, 2, 3. Você votou? Leandro? Você votou contra o André? Você está em pé? Você está sentado. Rejeitada a emenda do vereador André Luiz Rezec, contra os votos do vereador Paulo Correia, Euripinho, doutor Otávio, doutor Leandro Anastácio, professor Reginaldo e Aparecido Donizete Alves Cipriano. Pois não, vereador. Só para constar em ata, que é um absurdo fazer uma votação, no meio da votação, levantar o líder do prefeito e mandar mudar o voto. Mas eu gostaria que constasse, porque isso, literalmente, não, no meio da votação, votou, está em votação, todo mundo votou, daí levanta, finge que não votou e muda a votação. Isso vai, o Kiko já disse uma vez aqui, vereador, daria um FEBEAPA. Senhor vereador, enquanto não for promulgado o resultado da eleição, você pode fazer a recontagem. Dando início, continuidade aos trabalhos, está em votação agora o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em sua redação original. Você vai votar contra, Francisco? Hã? É o projeto, agora é o projeto. Tudo bem, doutor Francisco? Se quiser, a gente... Tá bom. O vereador Cipriano, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da redação final na mesma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado a redação final do presente projeto de lei. Tá certo, Neire? Esse era a discussão única? Esse projeto era discussão única? Tá certo, então tá certo. Justificativa de voto do vereador Paulo Henrique Correia. Só fazer uma ressalva. Dídio. Alô, só fazer uma ressalva. O vereador André Luiz Rezec disse que todo mundo mudou de voto na hora que o líder falou alguma coisa. E não é bem assim, ele costuma generalizar, não é por aí esse caminho. Agora vamos dar início ao complemento da matéria da ordem do dia. Projeto de lei de autoria da mesa da Câmara que altera dispositivos na Lei 3.410, de 26 de janeiro de 2001, e da outras providências. Coordenado para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres para tramitação. O vereador professor Reginaldo dispensa a leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão única. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Estava 2 vezes aqui, né? Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Esse é o projeto de autoria da mesa que o professor Reginaldo apresentou. Calma, gente. É uma adequação no plano de carreira para resolver a situação de uma funcionária da casa. Tá bom? Alguma dúvida? Se vocês quiserem, a gente vai discutir também. Mas foi o professor Reginaldo que propôs, não foi, professor? É da mesa, mas foi para resolver a situação de uma funcionária. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador André Luiz Rezec solicita a dispensa da apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Pegou, André? Pegou. Primeira discussão de novo? Meu Mãe de Deus. Projeto de lei 192/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Naben, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille nos estabelecimentos específicos e da outras providências. Quando necessário para aprovação, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. 192. E esse já foi, né, nele? O 2 já foi. Projeto de lei número 18/2011, de autoria do vereador Olímpio Jorge Naben, que proíbe a utilização de embalagens de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do município de Barretos, permitindo-se o uso de sacolas biodegradáveis e oxibiodegradáveis. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Complemento. Projeto de lei número 33/2011, de autoria do vereador Videus Paixão Leite Júnior, que inclui o Rally Cross Country no calendário de eventos oficiais do município de dar outras providências, do qual é necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres para tramitação. O vereador Dr. Francisco solicita dispensa de leitura dos pareceres. Regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão do projeto. Eu peço a segunda discussão na noite de hoje. É o do Rally. O vereador Juninho Leite, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da matéria em segunda discussão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador professor Reginaldo requer a apreciação da redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Professor Reginaldo, pegou, Flávio? Complemento. Discussão. Tem mais um aqui ainda. Discussão única. Relatório da Comissão Especial do Processo número 2628/2010, relativo ao requerimento do número 1028/2010, do vereador Reginaldo da Silva e outros que requerem que seja constituída a comissão especial visando elaborar proposta de solução para impasse sobre a natureza jurídica da Unifeb com vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. O vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pois não, vereador. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a prorrogação de vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Complemento. Processo número 24 /... Vamos lá, senhores vereadores. Processo número 2418/2010, Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de agosto de 2010. Código necessário para aprovação, maioria simples. É regimental. Puder englobar, eu vou pedir de todos os institutos. Não pode. Então já fica solicitado. Tá bom.
É regimental. Favorável à permanência como estão, os contrários se manifestam. Aprovado pedido de vista por unanimidade ao vereador André Luiz Rezec. Processo 27/97, 2010, títulos previdentes, com vistas ao vereador André, pedido de vista ao vereador André Luiz Rezec. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade. Processo número 3109/2010 do Instituto de Previdência, com pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. Processo 33/81/2010, com pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade pedido de vista do projeto ao vereador André Luiz Rezec. Processo 3406 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de novembro de 2010. Código necessário para aprovação, maioria simples. Não vai pedir vista, não? Código necessário para aprovação, maioria simples. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas darão parecer pela tramitação. Está em discussão os balancetes. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos, contra o voto do vereador Francisco de Paula Silva. Só o senhor. Os contrários se manifestam.